Você tem dúvidas sobre o Tesouro Direto? Então, chama o VAR. Olá, eu sou o Eric, economista e analista de investimentos CNPI pleno, e esse é o VAR Econômico. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Este é mais um vídeo da playlist sobre o Tesouro Direto. Na aula anterior a gente explicou o que é a Secretaria do Tesouro Nacional e como ela utiliza o Tesouro Direto como forma de captação de recursos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês. Nessa aula a gente vai explicar como funciona o investimento em renda fixa e quais são as suas principais características. Então vamos ao tema de hoje. Bom, como falamos lá na outra aula, o Tesouro Direto é um programa criado pelo governo federal que permite que investidores, pessoas físicas, comprem títulos públicos emitidos pelo governo federal. Dessa maneira, o investidor está emprestando dinheiro para o governo federal e recebendo juros como compensação pelo empréstimo. Eu vou explicar um pouco melhor agora o que é um investimento em renda fixa. Investimentos em renda fixa são aqueles onde o investidor empresta seu dinheiro para empresas, instituições financeiras ou para o governo federal. Tudo isso em troca de uma remuneração pré-acordada. Essa remuneração é conhecida como juros. Nessa modalidade de investimento, o investidor já sabe desde o início quanto ele vai receber e quando ele vai receber. Então, desde quando o investidor decide comprar um título de renda fixa, ele já sabe todos os fatores que podem impactar o seu retorno. E também sabe quanto ele vai receber se levar o seu título até o vencimento. E tá aí um ponto muito interessante. A renda fixa só é renda fixa se o investidor levar o seu título até o vencimento. Vencimento, para quem não sabe, é a data final onde o investidor recupera o capital inicial que ele investiu. Então, se o investidor por algum motivo precisar resgatar seu investimento de forma antecipada, o título de renda fixa não tem mais características de renda fixa, porque ele vai depender de fatores do mercado para determinar qual vai ser o seu real retorno. E em alguns casos, nem retorno vai ser, ele pode perder dinheiro. Isso acontece principalmente pela oferta e a demanda que seu título vai ter no momento em que você decidir resgatar. Isso é muito atribuído principalmente pela marcação a mercado. Tem um vídeo onde eu explico muito melhor o que é a marcação a mercado. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês. Nessa aula eu vou explicar de maneira mais simplificada porque se você resgata seu investimento antes da hora, ele passa a não ter características de renda fixa. Basicamente, a demanda de um título de renda fixa vai estar muito atrelada à taxa de remuneração que ele possui, ou seja, a taxa de juros que ele está pagando em relação a outros títulos que estão sendo negociados no mercado. Então, se você possui um título que está pagando uma taxa de juros de 8% ao ano e existem outros títulos no mercado que estão pagando 10% ao ano, então provavelmente se você decidir resgatar seu título de maneira antecipada, provavelmente você vai receber menos do que ele realmente vale. E se você tiver o mesmo título com a taxa de juros de 8% ao ano e o mercado está remunerando 5% ao ano, provavelmente você vai receber um valor maior do que seu título vale. E finalmente, se você levar seu título até o vencimento, você vai receber aquilo que realmente foi acordado quando você investiu. Então esse é um fator muito importante. A renda fixa só é renda fixa se você levar o seu investimento até o final. Se você resgata ele de maneira antecipada, ou você pode ganhar um pouco mais, ou você pode perder um pouco mais. Outra característica muito importante é a indexação. O indexador é uma variável que serve como baliza para o investimento desde a data da sua aplicação até a data do seu vencimento. Ele é um fator chave principalmente nos títulos pós-fixados, porque os títulos pré-fixados já têm sua rentabilidade determinada no dia da aplicação. Existem vários indexadores na renda fixa, sejam eles atrelados a juros ou atrelados à inflação. Alguns dos principais indexadores da renda fixa são a taxa Selic, o CDI e o IPCA. Esses são indexadores mais comuns. Existem outros indexadores, esses são os mais comuns. Esse fator impacta bastante, principalmente por estarem interligados à rentabilidade de um título. Por último, e provavelmente o principal fator quando você investe no título de renda fixa são as características desses títulos. Basicamente, existem 3 tipos de títulos de renda fixa.
E cada um deles tem uma forma de remuneração diferente. Os 3 tipos de títulos de renda fixa são os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Os títulos pré-fixados têm sua taxa de rentabilidade determinada já no momento da aplicação. Então, quando o investidor aplica em um título pré-fixado, ele já sabe desde o primeiro momento quanto ele vai receber, independente de qualquer outro fator econômico. Então, se você tem um título de renda fixa que te paga 10% ao ano até o vencimento, independente do que aconteça com a taxa de juros ou com a inflação, você vai receber seus 10% lá no vencimento. Já os títulos pós-fixados são títulos que têm sua rentabilidade atrelada a algum indexador. E você só descobre realmente o quanto você vai receber no vencimento. Isso é porque os indexadores variam de acordo com o tempo. Com essa informação do indexador, o investidor consegue saber mais ou menos quanto o título dele está rendendo, mas ele só vai saber exatamente o que ele vai receber no dia do resgate, porque os indexadores variam de acordo com o passar do tempo. Como a gente disse anteriormente, os principais indexadores são o CDI, o IPCA, a taxa Selic. Então, se você tem um investimento indexado ao CDI, a rentabilidade desse título vai ser o valor acumulado do CDI desde a aplicação até o vencimento. Se o CDI subir, o rendimento do seu título aumenta, e se o CDI cair, o rendimento do seu título diminui. Ele vai variar durante todo o período, e aí você recebe no final o valor acumulado do período de aplicação. Por último, temos os títulos de renda fixa, conhecidos como híbridos. Nesses casos, são títulos de renda fixa que têm como característica a fusão de títulos pré-fixados e de títulos pós-fixados. Geralmente, os títulos de renda fixa com características híbridas, eles têm uma parte que é pré-fixada, que é uma taxa de rentabilidade determinada, e uma parte que é pós-fixada, que geralmente é algum índice de inflação. Então, você garante um retorno real por todo o período. Entender quais são as diferenças entre os tipos de títulos de renda fixa é muito importante, porque através dessas informações você consegue definir estratégias de acordo com seus objetivos. Então, se você quer investir num título com maior prazo, que tenha como proteção contra a inflação e garanta um retorno real, você pode investir num título híbrido. Já em outros casos, onde você tem uma janela de investimento menor e só quer garantir algum tipo de rentabilidade, você pode investir num pré-fixado. Tudo isso vai depender muito de quais são suas estratégias, quais são suas metas, quais são seus objetivos e qual é o tempo que você vai manter os seus recursos investidos. Existem outras características no mercado de renda fixa que impactam o investidor. Entre elas estão os tipos de riscos, o emissor e a liquidez. Como nessa playlist a gente vai falar apenas de tesouro direto, eu não vou me aprofundar nesses outros fatores. Já que nesse caso temos apenas um emissor, que é o governo federal, a liquidez no tesouro direto é praticamente diária, já que o próprio governo federal compra seu título quando você resgata o seu investimento. E o risco principal dos títulos públicos é o risco soberano, que é quando o governo quebra e não consegue honrar as suas dívidas. E se um governo quebrar, sendo bem honesto, seu problema não vai ser só com investimentos. Futuramente eu vou fazer uma aula bem aprofundada sobre o mercado de renda fixa e todos os tipos de investimentos que tem nesse mercado, e como cada risco impacta o investidor. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Se tiver alguma pergunta sobre o Tesouro Direto, deixe nos comentários que a gente vai te responder. E o principal de tudo, se tiver alguma dúvida, chama o VAR.